Oi gente, eu sou o Rafa, esse é meu canal de resenha DNA dos livros. E no vídeo de hoje eu trago para vocês a resenha do lançamento, A Lista de Coisas Suspeitas, da autora Jean Godfrey, publicado pela editora Paralela. Aqui a gente vai conhecer a Mive, uma garotinha pré-adolescente ali, seus 12, 13 anos, que está desesperada, porque ouve do pai que ele quer se mudar dali de onde eles moram por conta dos assassinatos que vêm sendo cometidos ali na região. Há um serial killer à solta matando mulheres. Só que a Mive não quer ir embora de jeito nenhum, principalmente por causa da Sharon, a melhor amiga dela. Elas cresceram juntas, tem uma relação muito forte de amizade e ela não quer ir embora dali. Então ela pede e a Sharon aceita e juntas elas vão investigar, vão querer saber quem é o assassino, porque na cabeça da Mive, se ela descobrir quem é o assassino e ele for preso, o pai dela não vai querer mais se mudar. E na investigação elas fazem aquilo que dá título ao livro, a lista das coisas suspeitas, em que elas vão anotando todos os suspeitos que elas vão encontrando ali na investigação delas e as coisas suspeitas que eles fazem ou que acontecem ali na região. E é isso que a gente acompanha no livro, toda a saga das duas para encontrar esse assassino. Ali no começo a gente vai acompanhar um pouco e conhecer quem é a Mive, né? Vai conhecer um pouco da rotina dela, vai conhecer a família dela, já vai entender, né, que o pai dela quer se mudar dali, que é o que deixa ela bem baqueada, né? Onde ela vai propor para Sharon, para elas investigarem juntas quem é esse assassino, e a gente vai começar a acompanhar a investigação que elas fazem. E daí surge essa lista de coisas suspeitas. E cada nome que elas, né, adicionam a essa lista, a gente vai começar a acompanhar a vida pessoal desses suspeitos, para conhecê-los também, para entender se eles são suspeitos realmente ou se é só algo da cabeça dessas duas meninas, né? Mas a gente começa a acompanhar a vida desses suspeitos também, né? A investigação delas vai continuando, porque o assassino não para de matar mulheres, mais vítimas vão aparecendo, né? E a gente vai entendendo como todo mundo lida com isso e com os próprios problemas pessoais. Porque todos esses suspeitos têm seus problemas, têm suas dificuldades, a vida deles não é assim muito fácil, a gente vai entendendo tudo isso. E ao mesmo tempo a gente vai vendo como essas duas garotas vão se relacionando com esses suspeitos, apesar de eles serem suspeitos. Para elas comprovarem as suspeitas delas, elas acabam entrando ali na vida dessas pessoas. Então a gente começa a acompanhar isso também, essa relação desses suspeitos com essas duas garotas. E depois de mais mortes e de segredos vindo à tona, porque todos os suspeitos têm seus segredos, lá no final a gente entende tudo o que aconteceu. Eu tive uma experiência não estranha, mas muito diferente com esse livro. Vou tentar explicar. Quando chegou a 25%, eu não estava gostando nada desse livro, porque eu achei que ia focar na investigação, né, que a gente ia acompanhar essas duas garotas tentando descobrir quem que é o assassino. Não. E não era isso que estava acontecendo. Estava focando só nas histórias pessoais de cada uma delas, principalmente da Mive, mas a gente acompanha a história da Sharon também, e dos suspeitos que elas iam achando ali no meio do caminho. Então, até os 25% eu não estava gostando. Só que me veio um insight que eu falei, eu acho que eu tenho que começar a olhar para o livro por outro prisma. Eu acho que eu tenho que olhar um livro não como um livro de investigação, que é a investigação que eu estava querendo acompanhar, sendo a principal história. Vai ser um pano de fundo, na verdade, que a principal história
é a vida das pessoas que ali estão. São as vidas dos suspeitos que elas acabam encontrando e como a vida desses suspeitos se relaciona com a vida delas. Então, é mais um livro de interação humana do que sobre uma investigação de um serial killer. A partir do momento em que eu percebi que o livro era isso, a minha percepção do livro mudou totalmente. E eu comecei a amar esse livro. Mas amei, amei, amei mesmo. A história do assassino, em nenhum momento ela é colocada de escanteio ou ela é esquecida. Como eu falei para vocês, ela fica como só um pano de fundo. Ela existe, a investigação, o assassino existe. A gente vai acompanhar o desfecho dessa história toda. Mas o principal mote do livro são as relações humanas e principalmente como essas duas garotas, de uma forma muito inocente, sem querer, sem saber o quanto, o tamanho do poder delas nesse sentido, o quanto elas conseguem transformar a vida desses suspeitos que elas acham. Porque, como eu falei, a vida deles não é nada fácil, só que elas, de alguma forma, conseguem fazer essa transformação na vida deles. Então, vira um livro ali mais de uma relação humana do que um livro de investigação. Mas eu adorei, eu me apeguei a esse livro, principalmente as duas personagens, de uma maneira totalmente inesperada. Como eu falei, a partir do momento que virou a chavinha na minha cabeça sobre o que realmente era o livro fluiu para mim de um jeito que eu não queria parar de ler, eu queria saber o que estava acontecendo, eu queria saber o que ia acontecer na vida de todo mundo ali. Eu até vou ler um blurb aqui que tem na capa do livro, para vocês entenderem o que é o livro, porque eu acho que fala muito sobre o que é o livro. Uma história comovente sobre o poder da conexão humana, escrita com empatia, carinho e cuidado. Ler este livro é sentir um pouco melhor quanto à vida. É realmente isso que acontece. Foi o que aconteceu comigo, pelo menos. Foi muito gostoso de ler. Apesar do final. No final acontece, tem uma virada ali que já me deixou impactado e principalmente me fez chorar. E eu chorei, chorei mesmo. Eu terminei esse livro chorando por conta das consequências do que acontece nessa virada. Me emocionou bastante, bateu em mim de uma forma que eu não estava esperando e confesso, sem problema nenhum, que chorei. Mas esse livro, para mim, se tornou um livro fantástico, apesar desse final impactante e inesperado. Um livro fantástico que eu recomendo muito a leitura, de A Lista de Coisas Suspeitas. Leia. Dito isso, muito obrigado por estar aqui, deixe seu like, seu comentário. Se está aqui pela primeira vez, se inscreve, ativa o sininho, tudo isso me ajuda bastante. Muito obrigado. Tchau.